E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma explicação visual por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios de quem trabalha com dinâmica de equipes e crescimento organizacional: a verdadeira arte de delegar. Para quem quer construir aquelas equipes autônomas, confiantes e que entregam resultados incríveis, dominar esse assunto com todos os seus detalhes é simplesmente fundamental. Então, vamos lá? Bom, para começar com tudo, pensem nessa frase do Jürgen Apelo, o criador do Management 3.0. Ele diz o seguinte: eu não empodero as pessoas para agradá-las, eu as empodero para tomarem decisões melhores do que as minhas. Olha que porrada! Isso já desconstrói totalmente aquela ideia ultrapassada de que dar autonomia é um favorzinho que a chefia faz para motivar a galera. Na verdade, é sobre aproveitar a inteligência coletiva e criar um sistema muito, mas muito mais inteligente. E para a gente ver como isso funciona na prática, imaginem essa história que o próprio Apelo conta. 2 líderes de equipe foram até ele pedir permissão para mudar um funcionário, que a gente vai chamar de Peter, da equipe A para a equipe B. Eles precisavam muito do conhecimento do Peter lá na outra equipe. Só que o Apelo, em vez de bater o martelo, simplesmente virou e disse: "Ué, por que vocês não perguntam para ele?" E a ironia, quando foram perguntar, o Peter falou que não queria mudar de jeito nenhum. Aí, esses líderes voltaram para o escritório do Apple totalmente sem saber o que fazer. E a resposta dele foi sensacional. Ele olhou para eles e mandou essa: "Eu não sei, o problema é de vocês. Vão resolver." Imagina o choque. Ele se recusou totalmente a dar uma carteirada ou empurrar uma decisão goela abaixo. Essa postura forçou os líderes a voltarem lá e negociarem uma saída real, direto com o funcionário. E olha que genial o que rolou depois. A equipe se auto-organizou e achou uma solução fantástica. Eles combinaram que o Peter continuaria na equipe original dele, respeitando o que ele queria, mas ia atuar como um consultor temporário para dar um treinamento para a equipe B. Fim da história. Problema resolvido, sem precisar criar aquele pesadelo burocrático com a RH. A grande lição aqui é que quem está com a mão na massa quase sempre toma decisões muito melhores do que a gestão centralizada, desde que, claro, exista um ambiente de confiança para isso acontecer. Só que aí que está o perigo. Muita gente acha que delegar é uma coisa de 8 ou 80, e esse é um falso dilema que acaba com as empresas. De um lado, a gente tem a perigosa autonomia romântica, que é aquela coisa de confie em vocês, se virem aí, mas sem dar nenhuma clareza, limite ou estrutura. O que acontece? Insegurança, erro bobo e a galera se sentindo abandonada. Lá no outro extremo, tem o controle excessivo, o famoso microgerenciamento, que deixa tudo lento, a equipe totalmente dependente e a liderança à beira de um colapso. Mas calma, porque existe um espectro gigante de possibilidades entre controlar tudo e largar de mão. Para visualizar isso bem, pensem em como a gente ensina alguém a andar de bicicleta. Ninguém entrega uma bicicleta na mão de uma criança, vira as costas e diz boa sorte, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa a criança presa na cadeirinha para sempre, sem nunca encostar no guidão. Existe um processo, uma transição. Passo a passo, a gente vai ficando perto, direcionando, corrigindo, construindo confiança e, aos pouquinhos, soltando. E exatamente aí, no meio dessa metáfora da bicicleta, 2 coisas super importantes se encontram. De um lado, a liderança de pessoas, que é encorajar, dar aquele apoio emocional do tipo vai que você consegue, e criar segurança psicológica. Do outro lado, o gerenciamento de processos, que é definir a rota, mostrar onde frear, alinhar o que é prioridade. A delegação que funciona de verdade acontece justamente na interseção dessas 2 coisas. Para mapear essa jornada, o Management 3.0 traz os 7 níveis de delegação. O nível 1 é o dizer. É aqui que a liderança decide tudo e só avisa como vai ser. Na bicicleta, é como segurar o guidão com bastante força para quem está dando a primeira pedalada, para evitar que rale o joelho logo de cara. Isso traz muita segurança e reduz a ansiedade. Não é necessariamente algo ruim, viu? Às vezes, numa crise ou com alguém muito inexperiente, é essencial. O erro fatal é estacionar nesse nível e criar uma dependência eterna. Aí a gente vai para o nível 2, que é o vender, ou explicar. A decisão ainda é 100% da liderança, mas agora rola a preocupação de explicar o porquê das coisas. Em vez de só falar faz isso, a conversa muda para faz assim, porque o contexto exige isso. É como se a gente continuasse segurando a bicicleta, mas já fosse explicando como funciona o freio e o equilíbrio. A vantagem fantástica aqui é que a equipe sai daquela obediência cega e começa a entender como as coisas realmente funcionam no todo. No nível 3, o consultar, o jogo começa a virar. A palavra final ainda é da liderança, mas consultar a equipe passa a ser regra. É hora de perguntar o que vocês sugerem ou quais riscos vocês estão vendo.
Na nossa bicicleta, a pessoa já está fazendo força no pedal. E a liderança está ali correndo do lado, de olho, fazendo uns pequenos ajustes. É exatamente aqui que nasce o sentimento de dono, sabe? As pessoas deixam de ser só tarefeiras e começam a ajudar a construir o caminho. O nível 4 é o concordar, bem no meio do espectro. Aqui não tem decisão unilateral. Tudo é feito em conjunto, num consenso forte. É como sentar antes de subir na bicicleta e combinar direitinho. A gente vai por essa rua e vamos parar naquele farol. É um estado muito, muito saudável nas organizações. É uma autonomia com estrutura, onde ninguém se sente abandonado e ninguém se sente sufocado. Chegando no nível 5, o aconselhar, a balança pesa para o outro lado. A liderança agora só dá um toque, aconselha com base na experiência, mas quem bate o martelo e decide mesmo é a equipe. É o observar a bicicleta de longe e gritar: cuidado com aquela curva que está chegando. Nesse ponto, a liderança deixa de ser o centro das operações e vira quase um megafone, amplificando a capacidade da equipe, mas sem nunca pegar o volante de volta. Nível 6, perguntar ou se informar. Aqui, a equipe decide tudo de forma 100% autônoma. O papel da liderança passa a ser só bater um papo depois para perguntar: e aí, qual caminho vocês escolheram? O que a gente aprendeu com isso? Quem está na bicicleta já pedala sozinho, faz o trajeto inteiro e só conta como foi a viagem depois de chegar. O foco muda para reconhecer a maturidade que a galera alcançou. E finalmente chegamos ao nível 7, delegar por completo. É a autonomia máxima operando dentro das regras do jogo que foram combinadas lá atrás. A liderança para de vez de tentar controlar o ritmo ou dar pitaco na rota. Mas presta atenção num detalhe vital. A liderança não desaparece. Pelo contrário, ela só muda de emprego. O foco sai da operação do dia a dia e vai para o cuidado com o ecossistema. É garantir que tem recurso, que as regras estão claras e que a visão de longo prazo não se perdeu. É literalmente soltar a pedalada e focar em desenhar a estrada. Tá, mas como é que a gente aplica tudo isso sem enlouquecer? O grande truque é que a gente não joga esses níveis em tudo ao mesmo tempo. A melhor estratégia é pegar a área-chave do dia a dia e mapear. Coisas do tipo quem entra na equipe, quais ferramentas a gente vai usar, ou até a definição dos dias de férias. Cada um desses tópicos pode ser analisado separadamente. Assim, a autonomia vai crescendo um passo de cada vez, do jeito que faz sentido para cada situação. E para organizar essa brincadeira toda com transparência, existe uma ferramenta sensacional chamada quadro de delegação. Ele coloca de forma super visual as áreas de decisão em relação aos 7 níveis. Olha só esse exemplo. Definir férias ou participar de contratações pode ficar no nível 5. A equipe decide e a liderança aconselha. Já a aprovação de despesas pode estar lá no nível 6 e os próximos passos das tarefas já rodam no nível 7 de olhos fechados. Esse quadro é um acordo visual maravilhoso que alinha as expectativas de todo mundo. Ele traz muita clareza, derruba os riscos e espanta de vez o caos do dia a dia. O que nos leva a uma reflexão para fechar essa nossa explicação visual de hoje. Toda essa ideia é uma provocação para avaliarmos a maturidade das nossas relações no trabalho. Sabe, o grande teste de uma boa gestão não é quantas decisões são tomadas por dia, mas sim a qualidade do ambiente de decisão que foi criado. Entender essa transição é o que separa quem só chefia tarefas de quem constrói líderes de verdade. Então, a pergunta que fica martelando é: quando é a hora certa de soltar o guidão da bicicleta e começar a focar exclusivamente em desenhar uma estrada cada vez melhor? Pensem nisso. Valeu demais pela companhia em mais essa imersão e a gente se vê na próxima.